Crianças, conte uma história, vovozinha. Avó, era uma vez uma pobre criança e ela não tinha pai nem mãe. Estavam todos mortos e não lhe restava mais ninguém no mundo. Todos mortos, e ela chorava dia e noite. E como não lhe restava ninguém na terra, ela quis ir para o céu. E a lua a olhava com muito carinho. E quando finalmente ela chegou à lua, esta não passava de um toco de madeira podre. Então a criança foi para o sol, e quando chegou ao sol, este era apenas um girassol murcho. E quando chegou às estrelas, elas eram apenas pequenos mosquitos dourados que estavam espetados como picanços espeta-os na beija brava. E quando ela quis voltar para a terra era uma vasilha entornada, e ela estava inteiramente só, e ela sentou-se e chorou, e continua sentada ali, e está muito só. Doutor Coutinho, como é que se lida com a memória, hein? Não, aí tem sempre duas coisas, né? Eduardo Coutinho, sei lá quem sou, porque eu não sei quem eu sou, porque eu filmo um documentário, talvez. Mas, então, eu tento transferir tudo isso para o domínio do que eu faço. Do que eu sou, eu não falo, porque nem sei, porque nem quero. Então, mas é claro que não há condição de separar o que eu sou do que eu faço. Mas, enfim, eu tento não personalizar, não ter uma biografia para influir, não. Mas influi, mas eu tento que influa menos. Então, como eu lido com a memória? Como eu, pessoa, lido com a memória, isso é outro problema. Eu trabalho com pessoas, todos os filmes que eu fiz, praticamente, em que as pessoas, se são mais velhos, então é absolutamente fatal, lidam com muito mais, não com o presente da conversa, que as pessoas chamam de entrevista, pouco com os projetos de vida e imensamente com a memória. E a memória é um troço que você constrói. As pessoas falam da infância, das perdas, etc. Seja um ex-metalúrgico, seja um velho da Paraíba, qualquer filme que eu tenha feito. E é fascinante no sentido que a memória, toda a memória é inventada. Isto é, não é porque é mentiroso, é porque é uma memória que podia ser diferente 3 vezes depois com outra pessoa. Então depende de uma interação, num momento que as pessoas dizem coisas e que, se eu acredito, são verdadeiras, mas que não tem como checar, na medida que falam sentimentos, se são verdadeiros ou não. Como são pessoas que não estão no Google, são em geral pessoas não públicas, se fala, e fala com força, fala com verdade, entre aspas, são verdadeiras.
Mas até que ponto checar se são verdadeiros os sentimentos do passado? Então eu acho que a pessoa simplesmente contam as coisas, não só memórias, para dar sentido às suas vidas. Tem até filósofos que dizem, e sociólogos, etc., que é isso, que a pessoa tem que ser justificada, tem que ser legitimada e falar ao outro, se você cria as condições, é se legitimar enquanto destino, enquanto singularidade. E quem diz é um cara materialista e racionalista, enfim, tudo o contrário do que eu sou, porque ele é isso rigidamente, que isso, a necessidade mais essencial do ser humano é ser legitimado. E quando contam, portanto, eles querem isso, e você tem que dar a chance de que se legitimem. Há um texto maravilhoso que é a linguagem oral, a comunicação oral como essa, embora sejamos entre parentes intelectuais e, portanto, deveríamos saber sobre o que falamos e como devemos falar, mas que na transcrição vai embora. Então, quando eu falo para você, não é, olha, veja, é porque e as pessoas me fazem toda hora isso, dizem toda hora isso, é uma interpelação para que você seja ouvido. E quando eu filmo, isso é essencial, porque o mais essencial é que o outro seja parceiro da conversa. É por isso que eu não olho para a câmera. O Valtinho sabe que eu sou sacrilégio, não. Um diretor de cinema que tem uma posição inicial base, pode avançar de certo ponto, a câmera não sai do lugar e deixa ao fotógrafo, ao diretor de fotografia, a liberdade de mudar de posição de um close, um plano aberto, na mão dele, tendo algumas regras básicas, tais como não fazer como a televisão faz. Se alguém chora, faz uma zoom para o rosto. Sabe? Se alguém dá um tiro, se alguém se suicida, cortei os pulsos. Todo câmera que eu filmo, e próprio Jacques, muitas vezes, que faz 1000 filmes na vida, ele vai para os pulsos. Eu não quero que vá para os pulsos. Você quer que vá para onde? Eu quero que fique no rosto. Se o pulso endereça, entra depois. Então, uma mulher que eu comia nos peões falava, não, que trabalhava em condições terríveis, como se a mão, a poeira do, sei lá, uma torneiro que fosse, deixava lasca na mão e falo das mãos. Eu falei, foi para a mão. Eu não tinha sinal visível na mão. E que tivesse, vale a pena mostrar. Eu acho que o que interessa em cinema, documentário, ficção, é ter um olhar diferente sobre alguma coisa. O tema não tem a menor importância. Você pode falar sobre tipo de tigelas, sobre a cozinha, sobre escova-dente, ou fazer um filme sobre a luta de classes, que é um péssimo tempo, que é uma ideia geral. Mas o interesse é como você encara o objeto. E isso pode valer também na ficção. O documentário é essencial. O problema do documentário, que o documentário paga, é que ele tem uma tradição dificílima. As pessoas nem sabem o que é dizer documentário. Você filma, eu filmo na Lua, se alguém pergunta, o que você está fazendo? Eu digo, estou fazendo uma reportagem. Se eu falar documentário, é grego. A palavra documentário é tão estranha como... O que quer dizer documentário? As pessoas não sabem o que é. Então, o importante para quem trabalha, né, é que romper com a tradição maldita que existe, que o documentário é uma coisa para educar, que é uma coisa que serve para você aprender coisas, documentários sobre o Egito Antigo, isso que o National Geographic faz, isso que faz o Globo Repórter, sabe, o que interessa é a informação, e isso não tem o menor interesse para mim. Eu trato o documentário como eu vou encarar esse tema, só isso. O documentário, o tema dele pode ser o próprio documentário. O porquê você conversa com outra pessoa. E não, meu tema é, sabe, uma vez alguém me propôs um tema, não para mim, para ela mesma, a fazer um filme sobre solidão em geral. Mas solidão em geral não existe. Então, não serve. Não serve. Você faz sobre solidão na penitenciária. Bom, tira a solidão sobre a vida dos detentos. Então, há anos para isso. Isso é um tema. Você pegou Condenado à Morte, um cara fez um filme sobre isso agora. Agora, o tema abstrato já é uma... Não existe, filho. Um filme sobre solidão. Quero fazer um filme sobre amor. Isso não existe. Isso não existe como tema. Quem? Quem que é um filme sobre amor, sobre solidão? Fazer um filme sobre a morte. É zero.
ah, não, eu vou filmar, não sei o que, não, por aí. Isso começa a existir uma aproximação concreta a um tema que é por abstração. É uma interferência do diretor. Bom, é claro, a interferência começa porque primeiro você achar que vale a pena fazer um filme. É uma discussão. Vale a pena fazer um filme no Brasil? Segundo, vale a pena eu fazer um filme? Tem gente que não pensa sobre isso. Se pensasse, não repetiria. Terceiro, se vale a pena fazer, porque eu devo fazer este ou aquele filme. Tem muita gente que não pensa, faz um filme porque tem uma carreira. Então você precisa primeiro estar vazio, o que significa ser preenchido pela fala do outro. E tem que ser rica. Para ser rica, ela não precisa ter vivido uma vida extraordinária. Não precisa de uma pessoa que matou, que fez isso ou aquilo. Você pode exprimir uma vida absolutamente rotineira com riqueza verbal, linguística, paraverbal. E eu conheço pessoas que tiveram aventuras extraordinárias e que são capazes de transmitir isso com riqueza. Coutinho, você tem ideia de qual o tamanho da tua solidão, não? Não. Eu não tenho ideia do tamanho da minha solidão, não sei se eu tenho vida interior, eu não sei te dizer. Não sei te dizer. Só sei o seguinte, que você fala, solidão, mas eu tenho um cachorrinho, eu tenho uma família, eu tenho uma coisa que eu estou tentando conseguir, tal. Não, as coisas que eu tenho na minha vida eu tento mantê-las, mas já não tenho mais força sobre os acontecimentos que me cercam. Então, no fundo, o que me mantém vivo um pouco, ou mais que outras coisas um pouco,
é o fato de que, primeiro, porque eu quero viver. Eu sempre digo, eu não quero morrer e também não quero viver. Eu gostaria de ser atropelado, ficar um mês no hospital para poder ficar livre das chateações diárias da vida. Mas um mês no hospital, quebra a perna, conserta, fica bom. Mas morrer também não. Mas não querer morrer e não querer viver é não viver o dia a dia que está chato. Mas, enfim, fazer filme para mim é uma coisa que me rejuvenesce, é falso, mas que me dá sentido um pouco à vida. Entendeu? Vai ter um momento e que isso não vai bastar, ou não vai ser importante. Mas eu vou tentar ainda, e particularmente nesse futuro próximo, fazer um filme para ter, não, depois de acabar de dizer, dê algum sentido. Você como é que lida com a ideia de finitude, com a ideia da morte? É chato porque é um lugar comum na coisa, mas ela está presente em tudo. Quer dizer, o que eu odeio é quando você, isto é, eu acredito que ao contrário do que eu sou pessoalmente, meus filmes são a favor da vida. Agora, a favor de uma vida, a vida, que é um composto de dor, de sofrimento e alegria e que termina na morte. Há um troço, isto é, só é possível fazer o que a gente faz, só existe a arte e a cultura como a gente vê, pelo menos em todo o mundo ocidental, porque a vida é uma só e ela acaba. Então a finitude é uma coisa central em tudo que se produz em termos de arte, e na vida das pessoas. É porque a vida não se vive duas vezes. E há coisas extraordinárias. Por exemplo, o jovem é muito menos interessante como objeto de filmagem, porque o passado dele, há muito pouco do passado dele. Quando eu falo passado, é uma coisa de 10, 20, 30 anos. Entendeu? Canções, já tem gente que fala de casos de amor e duraram 30 anos. Um jovem de 18 anos tem o que para dizer? Pode ter aventuras espantosas que ele teve. Mas essa noção de passado, presente e um futuro que se aproxima do mais rápido e que é a morte, isso está presente. Então, esse troço que dá sentido à vida, a presença da morte, é essencial. E eu digo isso sem nenhuma morbidez. É um fato real. E tem uma frase num cara, o único documentário sobre Lacan, do qual eu não entendo nada e não quero entender, não tenho tempo para isso, porque a vida é curta. Então, assim como nunca li Proust e Molière, não dá mais tempo, mas em que é uma entrevista, uma conferência dele na Bélgica, é um pequeno documentário, pouquíssimas coisas sobre Lacan, mas não tem imagem quase de arquivo. E tem um pequeno arquivo de uma conferência dele na Bélgica, em que intervém um estudante, ele tenta compor essa interrupção, até engraçado porque ele fica meio sem jeito e tal, mas enfim, ele diz com muita clareza uma frase com muita expressividade sonora, e você vê que é uma coisa forte nele, em que basicamente ele diz: como suportaríamos viver esta vida se não existisse a morte? Então, essa coisa tola, já fizeram programas de televisão sobre isso, na imortalidade do homem. Isso é uma coisa, além de não existir, a ciência pode levar o homem a ver 120, 150 anos, mas a morte não vai ser eliminada. Sabe? Se você examinar, é possível que em tempos 300 anos a clonagem haja espécie de escamoteação na morte, mas a morte vai estar presente. Assim como está o Alzheimer, que é uma morte em vida, entende? Quando a memória, quando você não sabe quem você é, quem é o outro, acabou. Isso é uma morte em vida. Então, esse troço, essa frase dele é importante. Nós não suportaríamos essa vida se não soubesse, se houvesse imortalidade. Entendeu? Você faz porque o tempo que você tem para viver é um tempo que você não sabe qual é, pode ser amanhã, para qualquer um de nós, e pode ser daqui a 30 anos, mas isso é o imperativo do qual você não pode fugir. Então, a presença disso existe. E não que eu queira falar desse assunto. Por acaso, quando eu falo com os velhos, isso aparece. Mas existe esse troço. E quando não existe na pessoa, existe a perda, né? A perda do filho. Isso daí é irreversível. Até prova em contrário,
não se sabe o que existe fora a lei da morte. Então é um elemento essencial. Isto é impossível falar da vida sem pensar na morte, é impossível falar da morte sem ter vida. Em minha parede é uma escultura de madeira japonesa, máscara de um demônio mau, coberta de esmalte dourado. Compreensivo, observo as veias dilatadas na fronte, indicando como é cansativo ser mau. A cada manhã, para ganhar meu pão, vou ao mercado onde mentiras são compradas. Esperançoso, tomo lugar entre os vendedores.